Saúde! Estamos de volta. O programa de hoje está muito bom. Todo dia o programa está muito bom, mas hoje eu vou te falar, tá bom mesmo. Nesse segundo bloco, a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, cheio de pontos sensíveis, delicados, mas que precisam ser abordados. A gente vai falar sobre um serviço da rede de hospitais públicos aqui de Minas Gerais, que é uma referência técnica do ambulatório trans do Hospital Eduardo Menezes. A gente vai conversar com o ginecologista, o doutor Eduardo Siqueira, que trabalha nesse ambulatório, e a gente vai tirar algumas dúvidas que são muito comuns em toda a população, né, doutor? Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Fernando. Obrigado por aceitar o nosso convite. Já tem um tempo que a gente queria falar sobre esse assunto, queria principalmente entender as terminologias, né? Hoje em dia a gente precisa se informar sobre isso, né? Exato. A gente, então, vai se referir àquela pessoa que nasce, ao nascimento, nasceu com uma vulva e vagina, mas durante o seu desenvolvimento se identifica como uma pessoa do gênero masculino, a gente vai considerá-la e referenciá-la como um homem trans, sempre nesse gênero masculino. E já aquelas pessoas que nascem com pênis, testículo, próstata, e ao longo do seu desenvolvimento, elas se identificam, vivenciam, experimentam o gênero feminino, mulheres trans e travestis. Mulheres trans e travestis. E dentro desse espectro, a gente tem também uma coisa que causa confusão também, que a drag queen, por exemplo. Sim. Aí, na verdade, as drag queens são expressões artísticas. Elas podem ser pessoas cis, ou pessoas trans, isso não influencia. Então, drag queen não são pessoas trans necessariamente. Podem ser, mas aquilo é, na verdade, uma expressão artística. Por exemplo, a Pabllo Vittar não é uma pessoa trans, ela mesma se coloca como um homem cis gay, mas que tem uma persona, no caso, a própria cantora, a Pabllo, e sim, uma drag queen. Sim, e aí por isso que as pessoas falam o Pabllo, a Pabllo, tanto faz, ele deixa muito claro, né, nesse sentido. Mas, por outro lado, existem questões que são bandeiras levantadas, né? A questão de gênero tem que ser respeitada. Quando a gente fala de travesti, é a travesti. Sempre a travesti, porque a gente está dentro de um espectro feminino, então há um reconhecimento desse gênero, né, de a travesti, para que a gente não cometa esse erro, que é um erro bem básico, mas que acaba trazendo muitos prejuízos e incômodos à pessoa. A gente teve há algumas semanas em São Paulo um episódio por causa de uma confusão de banheiro, né? Uma mulher trans foi procurar pelo banheiro feminino. Então, aí teve uma confusão tremenda porque o dono do bar achou que ela não poderia ir naquele banheiro. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? A gente tem que lembrar que legalmente mulheres trans têm direito a frequentar os banheiros femininos e homens trans têm direito a frequentar os banheiros masculinos. Isso é legalmente colocado, né? Nesse caso, a gente teve uma quebra ali da lei, né? Você viu esse caso? Sim, vi. Uma infração da lei em que as mulheres não puderam estar dentro do banheiro, que era da legítima vontade e direito. Existe um amparo da lei para isso, né? Perfeito. Quando isso acontecer, né? Existe. Tá. Agora, com relação às nomenclaturas, você falou aqui rapidamente, você falou cis, aí tem queer também, queer, né? Vamos falar sobre isso para a gente entender mais? Claro, dentro daquela sigla extensa que a gente tem, LGBTQIAP+, a gente tem, na letra T, as pessoas trans, né? Pessoas trans e travestis. Quando a gente fala de pessoas trans, a gente vai colocar essas pessoas sendo ao nascimento. Vamos só para ficar mais claro. Uma pessoa nasce com testículo, nasce com pênis, nasce com próstata. Essa pessoa, ao nascimento, ela vai ser designada como sendo do gênero masculino. Alguém disse que ela era do gênero masculino. Durante o seu desenvolvimento, durante o seu crescimento, as experiências que ela tem, as identidades, identificação dela, se ela se identifica pelo gênero masculino, como foi dito quando ela nasceu, ela é uma pessoa cis. Porém, se no seu desenvolvimento, a sua identidade acaba sendo voltada para o gênero feminino, ela acaba sendo uma pessoa trans, ela se identifica como uma pessoa trans. Aí nesse caso que eu citei, a gente vai ter, então, as mulheres trans, as travestis e as pessoas trans femininas dentro desse espectro do gênero feminino. Tá certo. Agora, atenção à saúde,
ela independe de tudo isso que a gente está falando, ela é necessária para todos, né? Para todos os seres humanos, né? E aí a gente fala de um problema, primeiro de acesso, segundo de preconceito. E quando a gente fala de o senhor é ginecologista, Exato, perfeito. né? Existe ali um constrangimento nesse atendimento. Nós vamos falar do nosso ambulatório aqui, né? Aqui que é um orgulho mineiro, né? Tem um trabalho muito bacana, mas de uma forma geral a gente já está falando de uma área que tem um constrangimento. A gente tem que lembrar que a gente tem uma barreira no acesso à atenção primária, lá no centro de saúde. Lá atrás, Exato, né? Começa lá na unidade básica de saúde, em que a gente já tem todos os entraves mesmo, a começar pelo respeito ao nome social, né, Fernando? Porque isso é uma questão, novamente, que está lá como decreto federal, que também regulamentações estaduais, municipais, em que todo mundo deve respeitar o nome social daquela pessoa, o que é o nome ao qual ela quer ser reconhecida. Então, a partir do momento que ela chega no centro de saúde e a pessoa não reconhece esse nome social, ela acaba começando a impedir essa pessoa de ter um acesso à saúde de qualidade. E aí, logo depois, vem preconceitos internos, né? O preconceito que a pessoa vai ter, também uma inexperiência no cuidado. Vamos só voltar nessa questão aqui, a questão do nome social, porque o nome social é de um gênero e ela vai no posto de saúde com um documento que tem um nome de outro gênero. Isso. Ali já começa um constrangimento e isso faz com que ela evite de procurar esse atendimento. Perfeito. Como é que funciona, ou pelo menos como deveria funcionar dentro de uma unidade básica de saúde ou qualquer serviço de saúde? A gente tem um registro que está lá na identidade, está lá no CPF. Esse registro ele vai ficar apenas para controle interno, mas dentro de um documento que vai ser apresentado para ela, vai estar o nome social bem grande, assim. Então ela deveria ser chamada pelo nome social. Tá? Agora, o que acontece? Dentro do Ministério da Saúde, ou mesmo dentro da saúde pública, a gente já tem a possibilidade de inserir o nome social em documentos oficiais, como, por exemplo, o Cartão Nacional do SUS. Então, quando ela chega no centro de saúde e apresenta o Cartão Nacional do SUS, ela já pode ter nesse documento o nome social. E outros documentos também muito importantes. Aqui em Minas, a gente tem o RG social, ou seja, ela pode ir, a pessoa trans pode ir numa unidade e para fazer a troca do seu RG, ela vai ter o nome de registro que foi dado ao nascimento, que está na certidão de nascimento ainda, e também o nome social, que é o nome pelo qual ela gostaria de ser chamada. No mesmo documento? No mesmo documento. Numa passagem aérea, por exemplo, ela pode ter esse nome ali, bem destacado? Esse documento ele só vale para Minas, porque é uma legislação estadual. Sim. Então a gente tem também essa dificuldade, não é nada que seja nacional. Para que seja nacional, a gente faz a retificação do nome. Mas, doutor, a carteira de identidade, ela também é estadual e a gente tem uma carteira de identidade, ela serve para o estado, cada um pode ter onde for. Isso. Eu tenho uma carteira de Minas, eu tenho uma carteira de identidade de São Paulo, eu poderia ter mais 27 carteiras, cada estado poderia ter uma. Então, tudo bem. E a de Minas vale no Brasil inteiro. Mas é só mesmo a especificação do nome social que diferencia. A de registro, não. A de registro tá correto o que você disse. Sim. Agora, essas informações no ambulatório, elas são passadas porque falta muita informação para essa população, né? Isso. É passado, né? A gente tem sempre que questionado, a gente também tem um serviço social, né? Assistente social vai lá, conversa com todas as pessoas trans que a gente assiste, que a gente atende lá no ambulatório. Então, tudo isso é colocado para elas. Inclusive a retificação do nome, que é feito nos cartórios a partir dos 18 anos. Aí não existe mais o nome social, passa a ser o nome próprio dessa pessoa. A partir dos 18 anos, ela pode ir no cartório e pode fazer essa retificação e fica o nome oficial. Existe também algo ligado a uma precocidade dessas ações que eu falo com relação à dosagem de hormônios que pode ser administrada ou não, uma mudança que pode começar, aliás, a pergunta é exatamente essa, essas mudanças estão começando mais cedo também? Perfeito, Fernando. Há um tempo atrás, há mais ou menos um mês, a gente teve na mídia exatamente uma matéria dizendo que um ambulatório especializado em assistência às pessoas trans estavam começando a hormonizar crianças e adolescentes.
É muito boa a sua pergunta, porque o que a gente tem hoje legal? Esse ambulatório, ele é muito bem especializado, ele segue exatamente as regras tanto do Sistema Único de Saúde, quanto também do Conselho Federal de Medicina. Hoje, a hormonização, ela só pode ser realizada a partir dos 16 anos. E qualquer procedimento cirúrgico a partir dos 18 anos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Antes disso, a gente só provê apoio emocional, atendimento psicoterapêutico, para que essa criança, esse adolescente, seja acompanhado ao longo do seu processo, nos seus momentos de dúvidas e de angústias. Mas não é feita hormonização antes dos 16. A partir dos 16, a gente está autorizado, e a partir dos 18, os procedimentos cirúrgicos. Agora, procedimentos cirúrgicos de mudança de sexo? Procedimento cirúrgico de modificação dessa genitália, sim. Né? A gente hoje faz a redesignação sexual, né, ou modificação da genitália, como a gente costuma chamar, a partir dos 18 anos. Seja para homens trans, quanto para as mulheres trans. Então, por exemplo, a gente faz, no caso das mulheres trans, uma reconstrução, cria uma vagina, né, uma neovagina para essa mulher. E agora, isso é um detalhe, né? Isso aí, detalhe que eu digo assim, não é condição. Essa transexualidade, essa mudança, ela não é condição para a definição do que ela está dizendo que ela é. De forma alguma, exatamente. É um detalhe, é uma demanda pessoal, uma necessidade dessa pessoa. Então, a mulher trans, ela pode só se hormonizar, ela pode se hormonizar e também fazer as cirurgias que elas quiserem, como, por exemplo, colocar silicone, próteses mamárias ou mesmo fazer a redesignação sexual. Mas é isso que você colocou. É um detalhe, que é uma demanda própria. Ela não precisa fazer isso para que ela seja uma mulher. Quando a gente faz alguns programas aqui sobre preenchimento, ácido hialurônico, de materiais assim que são absorvidos ou não pelo corpo, sempre vem aquela ideia, né, do acesso, né, dessa população que acaba não tendo acesso ao material que tem uma absorção maior e se expõe a condições, a silicones que não são absorvidos, que acabam provocando grânulos muito. Isso era mais comum nos anos passados, né? Mas ainda existe? Existe, e a gente tem vários problemas em relação ao uso de silicone industrial. O PMMA. Isso, é porque esses silicones industriais, a gente não tem controle sobre ele. Na verdade, ele leva lesões musculares, eles levam inflamações, muitas vezes necroses teciduais, então a gente tem perdas de membros, de função. Ele se desloca pelo corpo, às vezes eles são aplicados nas nádegas, eles descem para as pernas. Então, a gente tenta evitar, né? É claro que é o que você falou, a gente tem mulheres que não têm acesso aos serviços de saúde e não têm condições de colocar o silicone próprio. E aí elas acabam buscando essas alternativas que são muito prejudiciais à saúde. E aí, uma vez colocado, a gente tem que fazer a retirada dele, que é também extremamente complicado. Então, é extremamente ruim a administração desses silicones industriais no corpo de uma pessoa. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a possibilidade de fazer os procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde. Fazendo ou não essa operação de redefinição de sexo, o indivíduo que nasceu com o aparelho reprodutor masculino vai continuar com próstata, né? O indivíduo que nasceu com ovário vai continuar com ovário. A atenção a esses problemas de câncer de mama, de ovário, câncer de próstata, continua, e existem casos assim pontuais. É um cuidado, é um ponto de atenção? É um ponto de atenção, pouco falado, né? Então, a gente tem que lembrar que após a redesignação da genitália, essas mulheres trans ou travestis que quiseram fazer essas cirurgias, elas continuam com a próstata. Muda-se, né? Tira-se o pênis, faça a neovagina, mas a próstata fica. Então, para rastreamento de câncer de próstata, se mantém, a partir dos 45, dentro da rotina normal de rastreamento de um câncer de próstata. Da mesma forma que o câncer de mama, né? Mulheres trans e travestis que fazem uso da hormonização, e nesse caso começam a desenvolver mamas, elas precisam também fazer a mamografia após os 40 e 50 anos. Então, normal, porque você tem surgimento de glândulas, você tem a possibilidade de desenvolvimento de um câncer, tanto das mamas quanto da próstata.
Sim, interessante. Olha, a pauta que a nossa querida Lídia Bento fez aqui, muito boa, coisas assim muito legais. Ela apurou, inclusive, que o próprio porteiro do ambulatório já é treinado para isso, né? Em toda uma concepção para o acolhimento, né? Isso, o ambulatório lá do Eduardo de Menezes, ele surgiu no final de 2017. Então, para ele surgir, toda a equipe foi treinada. Ele fica lá perto na Alfredo Balena também? Não, ele fica no Barreiro. No Barreiro. O Hospital Eduardo de Menezes é da rede FEMIG, ele fica lá na região do Barreiro. Então, do porteiro até a diretoria foi treinada para que o atendimento à população trans não tivesse nenhum tipo de equívoco. Às vezes isso acontece, então a gente retreina toda a equipe. Então, toda vez que a gente percebe que houve uma questão, uma falha no atendimento, a gente vai lá e treina novamente a equipe. Quais são as mais comuns? O que acontece? Erro de gênero, o nome social, a gente tem um problema muito grave quanto à não disponibilidade da medicação do SUS, são medicações caras, então tudo isso acaba criando um certo entrave e um certo desconforto mesmo no atendimento a essa população. E alguma resistência para implantar o laboratório, o ambulatório? Eu chamo de laboratório ou de ambulatório? Ambulatório. Ambulatório. Não, nenhuma resistência. Na verdade, quando ele foi pensado e ele foi instituído, o ambulatório ele foi trabalhado junto com a comunidade trans. Então foi um ambulatório desde o início com a participação da equipe de saúde, como também da população trans. Então isso facilitou a forma como a gente atende, facilitou toda a assistência, os caminhos que seriam percorridos. E atualmente a gente está trabalhando com a possibilidade de disponibilização de medicamentos e também de procedimentos cirúrgicos, apesar de não conseguirmos no momento. E a gente tem hoje em Minas, né, querida Duda, né, fantástica deputada das mais votadas, já tinha sido a vereadora mais votada, né, e agora também super campeã de votos, né, na última eleição. Isso traz mais visibilidade, isso traz mais atenção para isso. Lá em São Paulo, a Laerte, né, que já há algum tempo faz essa... ela leva, né, com ela essa bandeira, né? Exato. Então, toda vez que a gente consegue projetar uma pessoa trans, né, dentro do serviço de saúde, por exemplo, que é a minha área de atuação, e aí eu fico muito tranquilo de falar, a gente passa a ter uma representatividade e outras pessoas se enxergam naquela possibilidade também de trabalhar junto ao público. Então, por exemplo, a Duda Salabert, como você citou, a Erika Hilton em São Paulo, a Laerte, são pessoas trans que estão ali na mídia e dentro de uma representatividade muito importante para as outras pessoas se enxergarem e dizer, eu posso estar ali também, né? Então, quando a gente promove essa possibilidade na área da saúde, a gente está fazendo só um pouco do que essas pessoas precisam de fato. Elas precisam estar em todos os lugares, tomar os lugares que também lhes é de direito, como a gente tem os nossos espaços, né, para que essa pessoa consiga progredir na vida. E tem muita confusão com assim, o fato dessa redefinição social, da mudança de um nome. Eu queria só voltar, porque a gente falou rapidamente, a questão da cirurgia. Isso realmente não faz a menor diferença fazer ou não a cirurgia, né? É o que a pessoa definir, o que ela diz, como ela quer ser vista, chamada pelo mundo, é isso, com cirurgia ou não. Com cirurgia ou não, com hormonização ou não, fazer uso de hormônios ou mesmo de cirurgias. Então, uma mulher trans, né, ou uma travesti pode não querer ser submetida a um procedimento cirúrgico. É um direito dela. E os hormônios, eles vão fazer parte da vida sempre? Eles precisam ser administrados ou chega uma hora que para? Da mesma forma, se elas quiserem fazer uso dos hormônios, o hormônio ele começa a ser usado logo no início e vai sendo acompanhado dentro daquela perspectiva dela, do objetivo. Desenvolvimento de mama, desenvolvimento de quadril. Então, no final das contas, ela pode querer parar no futuro ou ela pode querer continuar. Não há nenhuma contraindicação na manutenção dos hormônios até o final. Não tem regra. Existe uma regra exatamente da dose, né,
posologia, ou seja, de quanto em quanto tempo. Essa é uma regra, né? Por isso que o acesso à saúde é muito importante, para que não sejam feito uso de hormônios indiscriminados, doses superiores àquelas necessárias. A gente não pode deixar de falar sobre essa questão ligada a identificação da própria imagem também, né? Porque se tem o uso do hormônio, ele pode ser também descontrolado em algum momento, o acompanhamento psiquiátrico, mental, faz sentido nesse momento? Como a gente tem uma dificuldade de acesso, o que acontece? Muitas começam a usar hormônios porque as amigas estão usando, ou porque elas conseguem comprar na farmácia um anticoncepcional que vai ter um hormônio ali que vai dar algum certo desenvolvimento para ela, de mama ou de quadril. Voz também, né? Voz dá uma suavizada, no caso dos hormônios estrogênio, que são hormônios feminilizantes, vai dar uma modificada, uma suavizada. Só que a gente não sabe, as doses, elas precisam ser acompanhadas. E a falta desse acesso, a dificuldade desse acesso, acaba trazendo mais uma barreira. Usa-se muitos medicamentos que, quando são comprados na farmácia, aumenta risco de trombose, aumenta risco, outros que a gente não teria caso fosse acompanhado e feito uso de hormônios mais naturais e mais adequados ao corpo. Sim, sim. Acho que cabe a nós, qual o recado que fica? Eu queria que você deixasse aí as dicas aí, as informações para o atendimento, né, lá no ambulatório, mas o que fica de mensagem é que a gente precisa ter um olhar de atenção para tudo isso, né, doutor? Não, exato. Assim. Primeiro eu quero, mais uma vez, agradecer justamente pelo espaço aqui como profissional de saúde, dentro do ambulatório trans lá do Hospital Eduardo de Menezes, e é importante que falar sobre esse espaço dá mais orientações e também ajuda essas pessoas a chegarem lá, para que elas tenham realmente esse cuidado. Esse acesso ele é feito sempre pela unidade básica, né? Então a unidade básica faz esse encaminhamento para a gente. Ao posto de saúde. O posto de saúde. De vários lugares em Belo Horizonte, né? Faz esse encaminhamento direto. Fora de BH também? Fora de Belo Horizonte é via Secretaria Municipal de Saúde. Tá. Então a Secretaria Municipal de Saúde faz um convênio com a de Belo Horizonte e encaminha para a gente, né? E dentro de Belo Horizonte é via centro de saúde mesmo, um encaminhamento bem direto, assim. Tá bom. Aqui o Hospital Eduardo de Menezes, que eu me confundi aqui, falei que é Alfredo Balena, imagina, a FEMIG fica na Alfredo Balena, né? Exato. Mas fica na Doutor Cristiano Rezende, 2213, bairro Bom Sucesso, no Barreiro. No Barreiro. No Barreiro. Exato. O telefone é 3328-5055, 3328-5055. Doutor, muito obrigado, valeu, sucesso, um grande abraço a todos lá e o senhor é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, valeu. Fernando. A gente fica por aqui, muito obrigado também pela sua companhia. Nosso WhatsApp, já dei tantos números aqui, nosso WhatsApp, você já sabe de cor, né? 99-791-5990. Até a próxima, saúde!